Fala, rapaziada. Primeiramente, eu tô aqui num cenário improvisado, porque alguns já sabem, mas eu tô viajando, tô longe pra caralho, tô no Pará, tô em Salinas. E vocês já sabem o assunto do vídeo de hoje, né? Porque vocês já viram a thumb, já viram o título, então vamos sem delongas. Portugal e Brasil foram eliminados pelo mesmo motivo. E o motivo é o mesmo, na verdade, que fez com que todo mundo quisesse assistir os jogos, tanto de Portugal quanto do Brasil. E sim, os motivos são Neymar e Cristiano Ronaldo. Obviamente que falar isso é um problema, é um tabu para todo mundo. A pessoa, como é que é o tabu? Neymar entrou e foi o único que fez o gol, tudo bem. O Cristiano Ronaldo, marqueiro da história da seleção, sem ele, Portugal não existiria, então vamos por calma. Com calma. Pontos por pontos. Primeiramente, sobre Cristiano Ronaldo. O que ele e o Neymar afetaram? Não tenho a menor dúvida sobre a carreira dos dois. Os dois são os craques, são tudo que falam, são tudo. Nossa geração cresceu assistindo os dois, então provavelmente o jogador preferido é um dos dois, se não for o Messi. Então, um dos três jogadores com certeza é o seu jogador preferido da seleção. Certamente eu estou mexendo com uma coisa de fãs, questão de ídolo, e obviamente é uma coisa que até permite que as pessoas sejam racionais nesse tipo de situação. Vamos pensar da seguinte forma: o futebol mudou. Hoje, futebol não tem mais meio campo clássico 10. Acabou. E não é só porque não estamos criando mais clássicos 10. Não é só por isso. Hoje não tem mais 10 porque o futebol não permite mais isso. Aí vocês vão lá e dizer, mas tem o Messi. Bom, o Messi hoje já não é um clássico 10, né? É porque ele faz a volância para buscar a bola, ele tá em todos os lugares e ainda finaliza no ataque. Mas um cara que fica só lá, não tem como. Por quê? Porque hoje, se você tem um jogador a menos numa linha de marcação, nessa linha de marcação não é jogadores que vão marcar, não. Não tô falando de Casemiros da vida, não, que tem que ser o homem de marcação. Mas uma linha de marcação mesmo, para fazer o balanço do time. São linhas. A primeira linha, que é o ataque, a segunda linha, que é o meio-campo. Isso são linhas que você vai ter que ir passando para você conseguir machucar o adversário, causar essa pressão neles. Por quê? Cada jogador tem em média uns 2 minutos jogando bola mesmo. Com a bola no pé, cada jogador tem em média 2 minutos. O que faz o time ser bom ou não, o que faz o time ganhar ou não, nos 88 minutos, o que ele vai fazer sem a bola. O Neymar nunca foi muito bom nisso e o Cristiano Ronaldo muito menos. Só que o que faz a diferença neste caso é, hoje eles nem conseguem mais ser o cara com a bola. O Cristiano Ronaldo sempre foi aquele cara de um toque-gol, um toque-gol. Às vezes ele estava fazendo um jogo péssimo, não estava se encontrando no jogo, você nem via ele no jogo. Mas o time precisava do primeiro toque-gol. Hoje, o futebol é diferente, ele é físico. Mas vale muito mais para os times terem um 9 que não seja aquele 9 matador, mas seja aquele 9 que está em todos os lugares, que marca e defende da mesma forma, que não só finaliza, mas cria um jogo. Então, jogadores, por exemplo, o PSG e o Bayern, que são para mim os dois melhores times do mundo hoje, tem quem de centroavante. O PSG nem tem centroavante. São três atacantes que podem fazer gol, podem defender e atacam da mesma forma. São jogadores que criam, mas são jogadores que finalizam. Finalizam no drible, finalizam na velocidade, em bolas em profundidade, que hoje é o forte do futebol. Como as linhas altas estão cada vez maiores, você precisa de jogadores que saibam atacar espaço. E tudo é muito físico hoje. Então, se o jogador não sabe atacar espaço, não tem velocidade para isso, ele não vai ter como entrar em nenhum time, não vai ter espaço para isso. E o Cristiano Ronaldo não é mais esse jogador, ele não tem espaço para isso. Portugal é uma das melhores seleções do mundo hoje, mas tem um problema. Como é que eles vão ter um meio-campo tão bom como eles têm se o atacante deles não é móvel? Então, como é que eles vão lançar uma bola e fazer uma infiltração para o Cristiano Ronaldo se ele não conseguiria? Ele não ganharia na velocidade dos zagueiros. A única coisa que sobra para ele é o quê? Dentro da área. Só que aí ia ter que mudar totalmente o jogo de Portugal para um jogo de cruzamento, de bola na área. Isso atrapalha completamente, porque vira um time lateral, quando eles têm Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, que era para ser um time central, assim como a Argentina é. Porque a Argentina não tem esses jogadores que eu estou falando do futebol mundial hoje, não tem aqueles atacantes de filtração, mas eles têm um jogo muito bom pelo meio, que faz com que todo mundo consiga filtrar, inclusive o próprio Messi com lançamentos. Sempre tem alguém infiltrando. Por quê? Porque é um time, além de muito aguerrido, um time com meio campos muito bons. E Portugal não consegue ter isso. Na verdade, consegue. Tanto que conseguiu contra a Croácia. Portugal saiu e eles fizeram um gol. Por quê? Porque conseguiram criar nesse momento. No Brasil aconteceu a mesma coisa. O Brasil estava num momento a gente nunca teve muito posse de bola nesse jogo. É o estilo de jogo do Ancelotti. É um jogo reativo que gosta de jogar em contra-ataque. Só que o jogo tá muito bem pro Brasil, por incrível que pareça. A posse de bola da Noruega era sem objetividade nenhuma. A Noruega mal estava criando. Chances de perigo estavam sendo com o Brasil. Para mim, o gol era questão de tempo naquele momento. A Ryan estava fazendo uma função tática muito boa, atacava e defendia da mesma forma. É uma coisa europeia. Os europeus têm esse modo de jogo. E quando você contrata o treinador europeu, é isso que vai acontecer. E o Brasil estava criando. De que forma? Contra-ataques. Não deixava a Noruega chegar com perigo, o Haaland mal sequer estava sendo visto no jogo. Mas isso por quê? Porque a primeira linha marcava muito bem. Por quê? A gente tinha um Vinícius Júnior, um Matheus Cunha e um Ryan. O Ryan,
que tinha muito que fazer uma dobra. Por quê? Porque nós tínhamos um lateral direito muito fraco, que era o Danilo. Então o Ryan precisava fazer essa dobra e atacar. Por quê? Se você expõe o Danilo, você coloca ele num contra um, a bola vai chegar no Haaland. O problema do Haaland não é exatamente marcar o Haaland, é marcar quem vai passar pro Haaland, porque você não marca o Haaland. É muito difícil você marcar o Haaland. O Gabriel Magalhães até foi bom nos momentos que teve, mas se você descuidar por um momento, e um momento você vai se descuidar, afinal são dois grandes jogadores te combatendo, ele vai fazer o gol, e essa é a grande diferença. Então você tem que impedir a bola de chegar no Haaland. E quem estava fazendo isso era a primeira linha, porque todas as linhas do Brasil estavam defendendo muito bem. O Ryan pela direita e o Matheus Cunha de 9, porque o Matheus Cunha é o que eu falei para vocês do futebol moderno. Ele não é um 9. Ele faz sim gols, mas ele não é um 9. Ele é um jogador meio campo que cria, para Vinícius Júnior, para o Ryan, e que também tá lá para finalizar a jogada, mas de infiltração, não como um 9 goleador. Isso é o futebol de hoje. E o Vinícius Júnior já que não marcava, mas o Douglas Santos estava fazendo muito bem à esquerda, estava defendendo muito bem, sendo muito seguro por lá, e os volantes estavam dobrando pela esquerda também para ajudar, afinal o Ryan dobrava pela direita. Então a esquerda precisava de um reforço. O Bruno Guimarães estava fazendo muito bem esse reforço. Já o Casemiro, eu não quero nem falar sobre a partida dele. A partir do momento que você coloca o Neymar em campo, o Brasil precisou ir para um all-in. O Neymar estava lá para ser o jogador que decidia, para fazer o gol, para o Brasil conseguir a vitória. E aí mudou completamente o estilo de jogo. Por quê? Porque colocaram o Neymar e o Endrick. Só que o Neymar e o Endrick tinham que jogar por dentro, porque o Neymar não podia jogar no meio campo. Se o Neymar entra no meio campo, você estraga suas duas principais linhas, porque a primeira já não ia ter com o Vinícius Júnior. E a segunda, do meio campo, precisava ser muito forte. Aí você coloca o Neymar de meio campo, você perde as duas linhas e você ia tomar uma goleada. Então você coloca ele de centroavante, o Neymar de centroavante. Mas por quê? Porque o Neymar foi de centroavante na primeira etapa de marcação. Você marcava de um jeito, mas atacava de outro. Na hora de atacar, ele ia para o meio. Para fazer essa troca. Só que aí você colocou o Endrick. Você não pode colocar o Endrick de centroavante porque você tinha o Neymar. E alguém precisava ficar na direita. Aí vocês vão falar, mas o Endrick não tinha que ser centroavante. Ele perdeu um gol claro. Sim, mas foi o primeiro lance dele. E ele já estava em condições para fazer um gol claro. Sabe por quê? Porque os centroavantes hoje são isso, infiltração. Tem que estar correndo o tempo inteiro para esse tipo de bola, pegar a zaga desprevenida. E sabe quando o Neymar ia ter uma bola dessa? Nunca. Se ele tivesse, ele ia fazer o gol? Acredito que sim. Mas ele nunca ia ter. Porque ele nunca ia ganhar na velocidade, ele nunca ia ter tempo para infiltrar. Porque para você infiltrar nessa bola, você tem que confundir a zaga, ir para um lado e para o outro. Você não pode ficar parado e simplesmente infiltrar. O Endrick fez isso muito bem. Só que perdeu o gol. Ele teria mais chances como centroavante. Ele teria mais chances, talvez tivesse feito o gol, com certeza. Só que quando você coloca ele na ponta direita num jogo como esse, que o Endrick não é ponta, você vai acabar com o jogo do menino. Acabou. Só que o Endrick também não marca. Então você tinha o Vinícius Júnior na esquerda que não marca, o Neymar de centroavante que não marca, e o Endrick na direita que não marca. E aí você expõe a sua primeira linha e a segunda. Por quê? Porque o Danilo também não é bom marcador. E você tirando o Ryan, você perdia isso. E o Brasil, que estava no momento de mais ataque no jogo, começou a ser pressionado pela Noruega. E esse é o problema. Você pode deixar sim a Noruega ter a posse de bola. Você só não pode deixar ela ter a posse de bola ofensiva, porque aí chega o Haaland. Quando a bola de bola tá com o zagueiro, chegando no meio campo e saindo, tudo bem. Porque a sua linha de zaga tá muito boa. Não ia ter cruzamento, a bola não ia chegar com perigo na sua área. Talvez o chute de fora da área, como estava rolando, tudo bem. Mas esse não era o problema. O problema era chegar na área. E aí você deu espaço para a Noruega fazer isso. E a Noruega fez 2 gols logo depois. Mas o Neymar fez o gol do pênalti, fez? E se o Cristiano Ronaldo tivesse um pênalti, também faria. Mas sabe o foda? Hoje, nessa exata data, você coloca o Ronaldinho Gaúcho pra bater um pênalti agora, aposentado, ele também ia fazer, gente. O futebol é mais tempo sem a bola do que com a bola. Porque na Copa do Mundo, se você toma um gol, você automaticamente tá eliminado. O normal é isso. Na Copa do Mundo você não pode negociar gols. Não pode. E sim, o Neymar podia ter feito o primeiro gol no primeiro tempo, o Bruno Guimarães. E faria. Se o Neymar tem 30 pênaltis pra bater, ele faria os 30. Só que o futebol não é mais assim. Por quê? O Neymar tocou na bola 21 vezes. 21. 9 delas ele perdeu. A Copa do Mundo não é questão de você tocar na bola uma vez e fazer o gol, como o Haaland faz. Mas quantas outras vezes você viu o Haaland perder a bola? Você não vê. Ele tá lá quando precisa, mas ele marca também. O Haaland não é um monstro. Ele mal deixava a zaga trocar a bola. Ele obrigava o Alisson a fazer chute toda hora. Você não pode deixar o time criar. Quantas bolas o Neymar teve que perder para a Noruega fazer um ataque para ele ter uma chance de pênalti para fazer gol? Isso é mortal numa mata-mata. E foi. Tanto para Portugal quanto para o Brasil. Portugal precisou mudar o jogo todo para o Cristiano Ronaldo jogar. O jogo inteiro deles. Já o Brasil não. O Brasil também precisou mudar o jogo inteiro para o Neymar jogar. O que aconteceu? Portugal tinha o principal forte a criação. Não conseguiu criar. E o Brasil tinha o principal forte o contra-ataque e a defesa. Porque tinha uma defesa ruim, todo mundo sabia. E não conseguiu defender e nem contra-atacar. Os dois morreram. O que aconteceu? O Brasil tomou o gol. E Portugal batia tanto na posse de bola que era ineficaz como a Noruega tinha, que acabou sofrendo gol. A Espanha tem um problema muito grave de criação de jogadas, é aquela posse inefetiva. Só que até eles acabaram fazendo, porque Portugal não fazia. Porque não tinha como criar. Se o Portugal jogasse da forma que o Brasil estava jogando no início do jogo contra a Noruega, teria ganho. Só que eles não podiam jogar, porque o Cristiano Ronaldo estava lá. Se jogasse em contra-ataque, de forma reativa, tivesse um Gonçalo Ramos, eu acho que Portugal teria classificado. Afinal, eles classificaram contra a Croácia sim.
Mas essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Deixa o like, se inscreve e deixa seu comentário, cara. Gostando ou não, mas vê o vídeo. Deixa um comentário técnico também, que eu sou opinião técnica, eu gosto disso. Vocês veem que eu respondo os comentários direto. Dito isso, você gosta de pagar barato? Estamos em Copa do Mundo. Você gosta de pagar barato? Almo da Copa, esse tipo de coisa? Camisa de seleção. Vê o que eu tenho que mostrar pra vocês agora. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Kalil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$ 57, promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.